Olá, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa nossa primeira versão, né, da novidade do Cine Cena Social, que é tratar também de alguns debates, algumas palestras, né, para a gente ir aprofundando a temática sobre o cinema e a cena social, né? Qual seria aí o papel do cinema para tentar compreender, né, para tentar problematizar a cena social e todos os seus aspectos, né, que fazem a associação entre a nossa vida real, né, a vida cotidiana, o ir e vir, né, cotidiano, e o cinema, né, e também as concepções filosóficas, políticas, históricas e educacionais que podem ser abstraídas, né, que podem ser pensadas, que podem ser refletidas através do cinema. Então, pensar o cinema enquanto um instrumento de compreensão, reflexão e análise da vida em sociedade, para que a gente tenha mais essa ferramenta como possibilidade, né, de reinvenção dos nossos conceitos, né, dos nossos pensamentos dentro e fora da universidade. Eu sou professora Tânia Serra Azul, professora da Universidade Estadual do Ceará, coordeno o Cine Cena Social na UES, e faço parte de um projeto maior que está vinculado à Universidade Federal do Ceará. Esse projeto, Cine Cena Social, foi realizado pela professora Rosimar Machado, que eu vou já apresentar, e está se ampliando, né? A Rose pensou, ela idealizou, né, todo esse contexto, que hoje está ganhando asas, né, ganhando ramificações, e está chegando nas outras instituições, como, por exemplo, na UES e na UNILAR. Fazem parte da coordenação do Cine Cena Social a professora Rose e a professora Maria José, da Universidade Federal do Ceará, eu, professora Tânia Serra Azul, na UES, e o professor Roberto Kennedy, na UNILAR. Quero agradecer imensamente a todas e todos os presentes, dizer que tenho certeza que vai ser uma tarde bastante proveitosa. Quero aproveitar para agradecer às nossas bolsistas do Cine Cena Social e da residência pedagógica, que também nos dão todo o suporte, que nos ajudam, né, a estar nessa trincheira que é o distanciamento social, né? Quando que nós pensamos em estar aqui nesse formato tão distante, nesse formato que nos isola, não é verdade? Então, assim, começar também dizendo que nós prestamos nossa solidariedade às mais de 500 mil vítimas da Covid. Dizer que também estamos de luto por essa política genocida do governo federal e que torna, não é, o contexto da pandemia algo muito mais dramático e que nos deixa extremamente angustiados e nos coloca na posição de enfrentamento, né, e de denúncia. Então, gostaria de prestar, né, em nome do Cine Cena Social, nossa solidariedade às 500 mil vítimas da Covid, aos familiares, aos amigos e a todos os que estão doentes, hospitalizados, e dizer que nós precisamos reinventar esse contexto, reinventar essa história, né, do Brasil. Bem, sem mais delongas, eu vou apresentar agora a nossa mediadora e a nossa coordenadora geral do Cine Cena Social, que vai fazer uma apresentação melhor aí do Cine. Eu gostaria de chamar a professora Antônia Rosimar Machado. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Fundamentos da Educação. Tem pós-doutorado em Sociologia, com o UFC, é doutora em Educação Brasileira, mestre em Políticas Públicas e Sociedade, graduada em Pedagogia.
É professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado e doutorado da UFC. E é pesquisadora de ensino superior, ensino médio, educação profissional, capitalismo contemporâneo, política, planejamento e gestão educacional, e é coordenadora, nossa querida coordenadora do projeto Cine Cena Social. Professora Rose, seja muito bem-vinda. E aí, à tarde, né, fica sob sua coordenação. É uma honra tê-la conosco. Pronto. Ô, Tânia, eu quero dizer que a honra é minha, né? Assim, é uma alegria muito grande dividir esse projeto, né? Esse sonho, né? Eu acho que o Cine Cena Social é a manifestação, é a concretização de um desejo muito grande de um grupo de professoras e de estudantes da pós-graduação e da graduação da UFC, que se materializou desde 2016. Então, essa parceria que a gente fez com a UES, né, na figura da professora Tânia e seus bolsistas e do professor Kennedy, eu diria que só legitimou ainda mais, né, a nossa causa, o nosso trabalho, as atividades que a gente vem fazendo e só enriqueceu, né, cada vez mais. E, assim, eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande, né, a gente está nesse momento iniciando uma atividade como essa, que é uma atividade de estudo, né, estudo sobre cinema, entendendo que a gente começou como um cineclube modesto que pretendia discutir a obra fílmica. Então, a Tânia pede para eu falar um pouco do histórico do cine, não vou tomar tempo para a gente ouvir a Paloma, né? Estamos todos querendo muito ouvir a Paloma, mas o Cine Cena Social, ele começa em 2016, né? A partir desse período, ele vai ganhando materialidade a partir dessa discussão das obras fílmicas, né? A gente vai selecionando filmes que têm relação com 3 categorias de análise, que é trabalho, educação e sociedade. Então, a curadoria ela é muito baseada nessas 3 grandes áreas, e a ideia era essa, era um cineclube para a gente se reunir e discutir a obra, compreender esses elementos dessas 3 áreas, né, que se colocam dentro do filme, e com o passar do tempo, né, a gente foi fazendo outras coisas. Nós publicamos publicamos um livro que trabalha filmes com suas devidas análises, né, a partir dos debatedores, porque o Cine sempre convida debatedor externo, então esses debatedores foram convidados para escrever também esse livro, que é um livro, inclusive, que a gente está na Amazon, né, que é 20 filmes na cena social, e aí a gente começou também a produzir material, né? A gente está agora, nesse momento, em fase de encerramento, né, de edição de um documentário chamado Riscos e Danos, a Educação na Pandemia da Covid-19, que é um documentário que a gente fez a partir de todo esse drama que a gente está vivendo, inclusive no campo educacional. E, então, assim, esse dia de hoje também, né, a concretização de um projeto antigo que a gente tinha, que era a gente sentar para discutir cinema, para estudar cinema. Então, assim, vamos dizer assim, o núcleo da UES, né, Tânia, vamos usar assim essa expressão, né, o núcleo da UES traz a professora Paloma, e aí eu aproveito e já vou apresentando a professora. Então, ela vem discutir Walter Benjamin, né, uma estudiosa desse autor, que é um autor muito importante no campo marxista, que é uma colaboração grande que a gente tem para pensar cinema a partir de uma perspectiva crítica, pela mão desse autor. E aí eu vou falar aqui rapidamente do currículo da Paloma, que eu sei que vocês querem mesmo ouvi-la, né? Então, ela é graduada e mestre em filosofia pela UES, atualmente é professora do Departamento de Filosofia da UES, doutoranda pelo Programa de Doutorado em Filosofia da Federal da Paraíba.
Então, ela vai trazer essa contribuição de pensar a questão técnica, artística do cinema, a partir de Walter Benjamin, né, que é um autor aí tão importante, né, para os estudiosos do cinema. E a gente, acho que provavelmente, né, a Paloma vai trabalhar muito aqui com essa obra, né, na sua fala, e a gente vai estar aqui acompanhando toda essa fala dela. E vocês, por favor, participem muito aí no chat, a gente vai estar aqui atento para fazer as anotações, né, e a seleção das contribuições, para que, posteriormente, a fala da Paloma, ela vai fazer comentários, né, sobre essas intervenções que a gente vai ter no chat. Então, é isso. Paloma, seja muito bem-vinda aqui no Cine Cena Social, que é a nossa casa, né? É uma alegria, de novo, né? É uma alegria muito grande recebê-la, e a gente espera que seja uma tarde muito bacana aí para todo o pessoal que está nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, né? Então é isso, vamos lá. Boa tarde a todos e todas que fazem o Cine Cena Social. Eu gostaria de agradecer primeiro ao convite, agradecer porque é muito bom poder ter esse espaço para discutir junto com os colegas sobre cinema e técnica e política, né, em Walter Benjamin, que é meu objeto de pesquisa há um tempinho. Antes, quero também, claro, saudar todos que estão participando, seja participando aqui acompanhando pelo link, ou quem está produzindo também, todos que participam do projeto, que fazem o projeto acontecer. A gente sabe o quanto tem sido difícil, né, manter todas essas atividades durante a pandemia. Então, gostaria de saudá-los, parabenizá-los pelo trabalho, por manter essa atividade acontecendo. Muitíssimo obrigada pelo convite, por todo o trabalho que tem aqui por trás do Cine Cena Social. É um prazer estar participando. A minha fala, ela pretende ser uma fala breve, né? Assim, breve no sentido de que eu vou gostar muito de continuar minha fala a partir dos comentários e das questões que esse primeiro momento possa suscitar. Então, eu dividi a minha fala em alguns pontos que eu julgo que são pontos mais importantes desse ensaio que a professora Rose citou, né? Eu estou usando uma outra versão do ensaio do Walter Benjamin, essa versão da Zucchi, né, que eu estou utilizando. Ela é uma edição importante porque ela é considerada a edição mais acabada desse ensaio. O Benjamin escreveu esse ensaio entre dezembro de 35 e janeiro de 36. Foi a primeira versão que ele compreendeu como uma versão acabada para a publicação. Então, a gente compreende que é nesse texto que a ideia do que ele pretendia discutir nesse ensaio é colocada de modo mais acabado, de modo mais completo, digamos assim, e algumas argumentações, algumas apresentações que ele faz aqui nesse ensaio dessa edição, a gente não encontra nas edições anteriores, que são edições que acabam sendo mais conhecidas, né, que foram, por exemplo, a versão que a gente tem acesso através do primeiro volume das obras escolhidas, que foi publicado aqui pela Autêntica. Então, essa outra versão que a professora Rose usa também é uma edição bastante completa, tem vários comentários, é uma edição também bastante importante, né? Esse ensaio é um dos ensaios mais importantes dos anos 30, que o Benjamin escreveu nos anos 30, ele traz muitas questões que são muito centrais para as discussões que ele vai fazer ao longo dos anos 30, né? Seja a discussão que ele vai fazer com o cinema, a discussão que ele vai fazer com o teatro, as considerações que ele vai fazer sobre fotografia também, né? São questões muito importantes que, a partir desse ensaio, são desenvolvidas ou realocadas
em outros ensaios que ele vai escrever aí ao longo desse tempo. Tá? Então, é importante que a gente entenda qual é que era a intenção, digamos assim, do Benjamin com a escrita desse ensaio, né? Para ele se tratava de analisar essas novas formas artísticas, né? Principalmente no que se refere à fotografia e ao cinema, né? Mas também outras formas artísticas que ele comenta também, como, por exemplo, o teatro do Bertolt Brecht, né, o teatro épico do Brecht, enfim, algumas formas a que ele estava atento nesse período e que ele julgava que essas eram formas completamente novas, artísticas, né, muito novas e que apresentavam características que não as vinculava necessariamente a uma relação tradicional com a história da arte. É importante que a gente diga que o Benjamin ele faz diversas críticas em outros textos, né, sobre essa organização mais histórica, digamos assim, né, uma divisão mais segmentar histórica, essencialmente cronológica, por exemplo, da história da arte. Então, aqui ele não está tentando fazer ou inserir essas formas artísticas num contexto tradicional ou a partir de categorias que seriam tradicionais para a teoria da arte, né? Mas ele está exatamente discutindo esses como eventos que são novos e que operam a partir de categorias distintas daquelas que constituem uma certa noção tradicional da arte. E ele vai, basicamente, centrar esse esforço aqui nessa avaliação, né, por que, por exemplo, a fotografia e o cinema, de modo mais central nesse ensaio, são novas formas que instauram novas categorias na teoria da arte. E ele vai partir disso, né? Ele diz que, nesse ensaio, o que ele pretende fazer, né, são elaborar teses sobre as tendências do desenvolvimento da arte sob as condições atuais de produção, ou seja, a partir do que são as condições materiais de produção, não só da vida, né, enfim, da vida e também da arte, né? Então, aqui o que está sendo produzido, o que se produz a partir dessas condições atuais de produção. No caso, como que se vê, né, esses eventos, essas novas formas, né, esses novos tipos de fruição artística que é oferecido pela fotografia e pelo cinema. E também é muito importante para ele, então, já que se tratam de novas formas que operam sob condições específicas de produção, né, é importante afastá-la de uma certa tradição de análise e também afastá-las de certas categorias que, segundo o Benjamin, né, são categorias que teriam uma condução ou que fariam uma certa condução a um sentido fascista, ao seu uso a um sentido fascista. Então, ele vai tentar eliminar categorias que são categorias da tradição, como mistério, né, categorias como autenticidade, etc. Então, ele vai partir de novas categorias, vai tomar estas novas categorias para analisar a fotografia e o cinema. Tá? E vai tentar explicar por que esses fenômenos são e podem ser vistos como formas revolucionárias, formas artísticas revolucionárias, que têm um potencial revolucionário no cinema e na fotografia. Então, para o Benjamin é muito importante essa separação, digamos assim, dividir, observar essas formas longe dessas categorias que são categorias tradicionais. Então, como a ideia é desvencilhar um certo vocabulário, né, que a teoria da arte emprega
nos objetos que ela analisa, o Benjamin vai partir do que para ele o que vai aparecer nesse ensaio como uma distinção que uma distinção a partir da qual ele vai discutir mais especificamente isso que ele vai chamar de categoria de reprodutibilidade, né? Ele vai fazer essa distinção entre reprodução e reprodutibilidade, né? Ou entre reprodução e entre reprodução e reprodução técnica, né? Que é o que ele vai fazer um pouco aqui. Então, ele inicia dizendo que a obra de arte, ela sempre foi reprodutível, né? Todas as obras de arte, elas já tinham em si uma certa condição de reprodução, né? Então, quando a gente pensa nas oficinas, né, nos mestres, e como que determinada forma de reprodução, ela já era possível, ela já era empregada bem antes da gente discutir, por exemplo, o modo como ela vai ser feita a partir da fotografia, né? O que é que, de fato, traz essa inovação dessa reprodução, né? Vai dizer, o modo como essa reprodução acontece é que foi, de certo modo, tendo intervalos, né? Ela acontece em intervalos embora ela aconteça de maneira intensa e crescente, ela acontece também em intervalos, né, intermitentemente. Então, a gente tem várias formas aqui onde os objetos podiam ser reproduzidos, umas mais, outras menos eficientes, umas numericamente mais eficientes, outras não, mas, enfim, como que, de certo modo, a reprodução ela é algo que está inerente a esses objetos, né? E a partir do modo, da forma como essas técnicas de reprodução vão se evoluindo, né? Vão tomando novas formas e vão tendo esse potencial ampliado, né? Pela condição da reprodução, a gente tem, a partir de então, novas maneiras de tomar esses objetos e essa reprodução, como ela se aloca, digamos assim, na experiência social. A arte, aí ele vai dizer que, por exemplo, a arte gráfica, né, quando a gente pensa nas imagens, né, na arte mais voltada para artes, você vai para a arte gráfica, ela teve mais, ela foi reproduzida, né, primeiro do que a escrita, né? A arte gráfica ela toma primeiro esse lugar da reprodução, ela toma essa habilidade da reprodução mais rápido do que a escrita, né? Ou seja, ele vai apontar aqui como primeiro modo dessa reprodução a xilogravura, por exemplo, que a xilogravura veio primeiro do que a imprensa, né? Então, essas imagens gráficas, elas foram primeiro reproduzidas com maior eficiência do que a escrita. E que, conforme as técnicas de reprodução iam aparecendo e, digamos assim, evoluindo, essas mudanças, elas passavam a ser cada vez mais próximas do que a gente pode imaginar que seria uma certa velocidade tátil, né, que é o que ele vai tentar mostrar, né? Ele vai dar o exemplo, por exemplo, da litografia e vai dizer que a litografia ela foi, né, como uma reprodução gráfica, né, ela foi ajustando-se depois à imprensa. Né, o modo da litografia, que já permitia uma cópia em massa, né, de imagens, ela foi se ajustando à imagem escrita, à escrita, né, na verdade, a reprodução escrita com a imprensa. E que depois a litografia ia ser superada irremediavelmente pela fotografia.
né? E a fotografia deixaria, desse ponto de vista, faria desse ponto de vista, uma marcação completamente distinta daquela que foi a da xilogravura ou da litografia, porque ela é, de qualquer ponto de vista, muito mais ilimitada do que a xilogravura ou a litografia. E aí vai dizer que a fotografia, a xilogravura e a litografia, elas tinham uma realização manual, né? Elas possuíam uma relação manual, ou seja, uma relação onde o que estava em questão também era um trabalho onde a gente tinha um envolvimento das mãos, né, para pressionar essas chapas e fazer com que essa reprodução fosse escalonada a partir do trabalho manual. A fotografia, ela instaura algo completamente distinto, né? Porque aqui o que era a condição manual de um trabalho, ele se torna muito mais distinto de um trabalho, digamos, manual, e passa a ser um trabalho do olho, né? Ele diz nesse ensaio que é como se as mãos fossem desencarregadas do trabalho da reprodução e esse trabalho passasse a ser um trabalho dos olhos, né? Então, a gente tem as lentes, todo um aparato mecânico aqui que tem um alcance maior, né? Que tem uma condição de reprodução mais fiel e mais rápido e mais próximo ao que seria a velocidade do próprio olho, né? E não a velocidade do trabalho manual. Então, entre o que é a velocidade do olho e a velocidade do trabalho manual, o trabalho do olho é consideravelmente mais veloz, mais rápido e mais eficiente. Então, aqui essa rapidez, digamos, da execução alinha a fotografia à velocidade depois que vai ser a velocidade da fala, né, ou a velocidade do som. O que ele vai tentar dizer é que, por exemplo, se na litografia, né, na reprodução gráfica, a litografia, se a gente pode pensar assim, ela já tinha esse potencial oculto, né, do jornal ilustrado, né, como se a litografia tivesse em si ocultado o potencial do jornal ilustrado, a fotografia ela teria como esse potencial ilustrado, né, incutido assim dentro dela, o cinema. Então, se o cinema tem uma forma originária, digamos assim, seria a fotografia, né? Ela já conteria na velocidade da sua captação o que seria depois ajustado à velocidade da fala. E é importante que a gente também note que para o Benjamin, a gente vai discutir isso um pouco mais lá na frente, né? Ele acompanhou, de certo modo, todo o início de uma vida do cinema, né? Onde houve o filme mudo, o cinema mudo como esse primeiro modelo, e depois o filme falado e todas as questões que vieram a partir do filme falado, enfim, as limitações e ampliações que o filme falado também acabou fornecendo a essa forma, né, que ele deu, de fato, de progressão para a forma cinema e de limitação também à forma cinema. Mas, enfim, nesse primeiro momento, é importante que a gente compreenda que para o Benjamin essa evolução, digamos assim, né, que existe entre essas formas de reprodução, elas são não naturais, mas elas são históricas, né, no sentido de que cada uma dessas formas tem a sua localização a partir do que se pode materialmente exigir, né, de cada período histórico daquele em que ela está inserida, né? Então, essas formas, elas são, não são naturais, elas são históricas, né? Elas têm a ver com as condições históricas e as condições de produção de cada tempo.
O que eu acho que talvez seja a questão mais comentada, mais debatida sempre com relação a esse ensaio, né, é que a relação de reprodução, né, ela instaura, portanto, uma relação material nossa com as cópias, né, não com a arte no sentido, ele vai dizer, aurático, né, e talvez essa seja uma categoria primordial aqui nesse ensaio, né, a categoria de aura, e como ela só é compreendida, né, a partir da categoria de reprodutibilidade. Mas a relação, então, que a reprodutibilidade instaura sobre os objetos é uma relação de cópia, né? Assim, o que ela estabelece a partir do que a gente vai manter contato, então, são com cópias, né? Então, a arte vai ser essa relação que é estabelecida por objetos que nem sempre são cópias de um original, mas são cópias de uma cópia. No sentido de quê? De que não há um original a ser copiado, mas que o próprio processo daquele objeto que é produzido já é um processo onde não há um autêntico, onde não há um original. Então, se a gente pensa na fotografia, por exemplo, fica um pouco fácil de entender, né? Porque a fotografia, se você imagina aquele filme, né, um filme fotográfico, e que você vai revelar o filme, nenhuma daquelas fotos é menos original do que a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Todas elas são igualmente originais, porque elas são igualmente cópias. Elas já são pensadas e já são produzidas, enfim, organizadas a partir de uma condição na qual o autêntico não há. Né? Não há o legítimo, não há um autêntico. Elas já são pensadas a partir da própria noção de cópia. Então, a fotografia ela não tem um autêntico. Né? Você pode ter um filme, né? A gente costuma chamar o filme de o original, mas uma reprodução de uma foto não é uma cópia de uma foto. Ela é uma foto igualmente original do que a primeira. Então, a reprodução, ela faz isso pela obra original, né? Ela amplia. Se a gente imagina que há ainda uma relação entre autêntico e cópia, né? A cópia, ela consegue ir a lugares onde o autêntico não consegue. E isso fica mais fácil quando a gente pensa, por exemplo, em pinturas, né? Quando a gente pensa em esculturas, quando a gente pensa, enfim, em objetos que são copiáveis, né? E a partir das suas cópias, né, ou a partir do momento em que a partir do momento em que essas cópias, né, elas são levadas a lugares, a espaços onde a original não pode estar, ela consegue ampliar esse alcance, né, e desloca, de certo modo, a arte desse seu momento tradicional, né, do seu lugar tradicional. Então, a arte tem um lugar tradicional que somente a partir da sua cópia, a partir da sua reprodução, é possível que esse local, esse lugar intransponível dessa tradição consiga ser deslocado. E isso só acontece, né, porque nesse momento, nesse deslocamento, né, o que se desloca ou o que desaparece, no caso, para o Benjamin, é o que ele vai tratar como a aura da arte. Então, a reprodutibilidade técnica e a aura, elas são, digamos assim, opostas, no sentido de que onde a reprodutibilidade técnica tende a fazer com que a aura desapareça, a aura desses objetos artísticos desapareça. Então, a gente tem aqui, mais ou menos, o desenvolver mais
mais básico do que é a discussão desse ensaio, né? Então, há novas formas de arte, formas que são, a partir da reprodutibilidade, trazidas, então, como obras não auráticas, né? Mas o que isso quer dizer? Né? O que quer dizer, ou o que traz de efetivamente positivo ou negativo essa relação de desauratização da arte, né? Na verdade, o que é a aura, né? A grande pergunta é o que é a aura, né? As definições do Benjamin são definições muito que parecem, né, no primeiro momento, muito abstratas, mas que, na verdade, não são. Ele vai tratar a aura como o aqui e agora da arte. E esse aqui e agora da arte tem a ver com o que, propriamente dito, né? Ele vai dar um exemplo de uma montanha, né? É o que você sente ao observar uma montanha, não sei o quê, você sente a aura da montanha, mas enfim. O que ele está querendo dizer, na verdade, é uma coisa bastante material, né? Ele está dizendo que a aura é, de algum modo, o sentido, a duração e o sentido que uma obra tem no contexto da tradição na qual ela está inserida. Então, se a gente pensa, por exemplo, uma escultura grega, né? Você pensa uma escultura grega, por exemplo, você tem... ela tem um sentido, né? Ela tem um sentido e uma duração que são deslocados a partir de uma condição, de um contexto, né, de uma tradição na qual o sentido dela está colocado. Mesmo que ela se desloque dentro dessa tradição, digamos assim, né, mesmo que ela vá aparecer em outros contextos, ela sempre vai manter, de certo modo, o seu sentido como o sentido ligado a um ritual, a uma tradição específica. A aura é aquilo que localiza aquele objeto no universo de sentido, e esse universo de sentido geralmente é a tradição na qual ela foi forjada, né? Na qual ela foi tornada possível, na qual ela executa o seu sentido, seja um sentido de fruição artística, ou de ritual, ou de religião, etc, etc. E é por isso que ele vai... E é daí exatamente desse poder que a gente pode pensar, por exemplo, nossa, e o que será, né? Assim, será que de fato é benéfico, né, ou não, o fim dessa aura? Né? Para o Benjamin, essa é uma condição a partir da qual é possível pensar uma função social da arte. É só porque a aura está em decadência, está em declínio, por conta da reprodutibilidade técnica, que é possível inferir sobre ela um sentido social, né, uma função social no seu universo, né, assim, digamos assim, ela é destacada, ele usa essa expressão, né, a reprodutibilidade técnica, ela destaca, né, ela retira de dentro de uma ordem lógica da tradição aquele objeto, né, essa espécie de invólucro, essa espécie de embalagem, né, na qual o objeto está, né, a obra específica de arte está. Então, a reprodutibilidade, ela desloca isso, ela desloca esse sentido. E faz uma abertura aqui, que é uma abertura a partir da qual você pode pensar então, uma função política para a obra de arte, né? A aura é aquilo que também, né, traz consigo essas categorias, que são as categorias tradicionais da teoria da arte, que são as categorias com as quais o Benjamin está discutindo, criticando e tudo mais, né? A gente tem, por exemplo, a categoria de univocidade, né, ou unicidade, ou seja, o fato de que a obra é irrepetível, ela é única, ela é unívoca, ela é, portanto, autêntica. Isso faz com que ela seja pensada como autêntica. Se ela é autêntica, ela é exatamente o inverso da cópia, né? Então, aquilo que é irrepetível, enfim. O que o Benjamin vai trazer aqui de modo muito
muito interessante, assim, não acredito que foi ele que atesta primeiramente, o inventa, né, isso, mas é que a relação com a arte, eu acho que isso também é um dos argumentos principais do ensaio, é o de que a relação, a nossa relação com a arte, ela também tem a ver com uma certa mudança de percepção, né, na recepção desses objetos. Cada comunidade humana recebe, a partir do que possui como condições de vida, também condições de recepção dessa arte. Então, o modo como a gente recebe esses objetos novos, essas novas formas artísticas, também mudam a nossa percepção, né? Alteram o modo de interagir com esses novos objetos. Enfim, basta a gente pensar, por exemplo, no caso do cinema, né, que não era incomum que nas primeiras projeções cinematográficas, principalmente naquelas onde a noção de mecanicidade, movimento, né, estavam evidenciadas pela possibilidade que a câmera dava disso, né, de reproduzir movimento, em exposições, né, em montagens cinematográficas, onde, por exemplo, se apareciam trens em movimento, em grande velocidade, como se viessem em direção ao espectador. Alguns espectadores saíam, levantavam e corriam, eles achavam que o trem estava vindo, de fato, na direção deles. Ou filmes que traziam monstros e personagens assim monstruosos e assustadores, né, faziam as mulheres desmaiarem, né, as pessoas passavam mal, as pessoas, enfim, porque a sensação, né, digamos assim, a percepção de que se tratava de um filme, né, de uma projeção, não de um evento cotidiano na vida prosaica, fazia com que as pessoas reagissem como na vida, né? Então, ficar nervoso e desmaiar, ou de sair correndo achando que o trem podia de fato sair da tela e atropelar os espectadores. Então, esse novo jeito, né? Assim, isso também é o 3D, né? O modo como a gente encara hoje, enfim, experiências cinematográficas que são super organizadas e super tecnológicas, como 3D, 4D, sei lá, né? Essas formas novas, elas ensinam, né? Elas trazem com elas a necessidade de um aprendizado, digamos assim, de uma percepção nova, né? Que a gente não tinha antes dessa forma. E basta, enfim, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas a gente pode pensar, por exemplo, no uso dos aparelhos celulares, né, que até algum tempo a gente manuseava os celulares através de teclados, né, e que hoje a gente não faz mais isso, hoje a gente tem a tranquilidade de uma maneira que parece, digamos assim, não convencional, né? A gente faz tudo através da própria tela, tocando uma tela num teclado imaginário, né? O teclado ele só existe como uma imagem, mas ele não existe fisicamente. Mas tudo bem, a gente meio que uma coisa de que, sei lá, uns 10 anos atrás a gente talvez fosse ter bastante dificuldade de encarar um celular que não tem teclas, hoje para a gente é basicamente a coisa mais natural que existe, né? Natural, né? Já que não tem nada natural, mas acabou se tornando um tipo de percepção sensorial, né, material do mundo completamente nova, que a gente meio que, após um breve espaço, a gente aprendeu, né? A gente se adaptou a esse tipo de percepção. Então, essas formas, elas inauguram também, elas deixam muito claro como a nossa percepção sobre esses objetos, ela também vai, de certo modo, sendo adaptada a partir dessas formas que aparecem, né? Então, elas trazem também esse tipo de adaptação para nós também, né?
E pensar, portanto, a arte como aura, né, aliás, como não aura, né, seria tirá-la, portanto, ver, então, a arte fora disso que ele consideraria que ele chamaria né, traria como esses valores eternos. Então, a arte não teria, portanto, para o Benjamin, a obrigação, né, a arte reprodutiva, a arte dentro do contexto da reprodutibilidade técnica, ela não teria, portanto, a função de produzir, como na arte anterior, valores eternos, condições eternas a partir de uma tradição que torna essa arte legível, né? Mas ela é, como a produção do seu próprio tempo, condição a partir da qual o seu tempo pode ser lido, né? E o seu tempo não cabe mais nessas conceitualizações que são conceitualizações da tradição, né? Essa parte destrutiva, digamos assim, né, da arte reprodutiva, porque a arte reprodutiva, a partir da técnica, a partir das condições materiais de produção da vida, a gente não tem só a produção massiva de comida, de sapato, de óculos, de computador, mas a gente também tem a produção massiva de arte. E isso faz com que se produza não só massivamente determinados produtos, mas que também se produza uma massa de consumidores desses objetos, né? Que é isso que acontece, que ele vai dizer, por exemplo, que o cinema ele tem uma relação estreita e conexa com os movimentos de massa por isso, né? Se a gente pensar, por exemplo, o cinema é um tipo de objeto que ele só é pensado a partir da sua relação com um consumidor em massa, né? A gente não pensa um filme para ser visto para uma pessoa. Um filme ele é pensado para ser visto por muitas pessoas. Não só a sua produção requer muitas pessoas, como ele é pensado para ser consumido por muitas pessoas. Do contrário, não vale a pena fazê-lo, né? Se ele não vai ter um público que corresponda à expectativa da sua produção, ele sequer merece ser produzido, que é basicamente o que acontece. Você imagina, na época em que o Benjamin está discutindo isso, nos anos 30, o que era fazer um filme, né? Hoje, é claro, a gente tem várias produções de documentários e de filmes, etc., que são feitos com câmeras que você tem em casa, com câmeras de celular, com câmera que são câmeras acessíveis. Mas nesse tempo não era assim, né? As câmeras cinematográficas, elas eram todo um aparato técnico gigantesco e muito caro. Então, fazer um filme tinha a ver com ter, de certo modo, uma garantia da recepção desse filme, né? Senão não era legitimado a sua produção. E é exatamente essa conexão dele, a conexão do filme com esses movimentos de massa, né? Que faz com que essa destruição, digamos assim, da tradição que o filme opera, mas a fotografia também opera, né? Retire exatamente desse seu lado destrutivo a sua força política, né? Esse novo modo moderno, né, do capitalismo avançado que o Benjamin está discutindo aqui, esse modo de existência da coletividade humana, ele transforma também o modo que essa coletividade humana percebe o mundo onde ela está. E essa mudança ela tem a ver com a aproximação. Então, aquilo que na tradição, por exemplo, a gente tem a arte como uma coisa que está separada das pessoas, que está distante das pessoas, e a sua legitimidade é exatamente por isso, né? Você imaginar um afresco de uma grande catedral, etc. Enfim, uma pintura de um grande pintor que está numa capela específica, não sei aonde, na Europa, é exatamente essa distância que garante a validação, né, a universalização daquilo. Hoje, né, hoje a gente diz assim, né, hoje, porque a gente ainda está sob o capitalismo avançado, né, ele vai dizer, né, que
a transformação deste modo de vida operado pelo capitalismo avançado transforma nas pessoas a sua percepção de mundo a um ponto que o que interessa para as massas é ter esses objetos próximos a si, que seja viabilizado pela cópia, né? Assim, essa necessidade, ele vai chamar de uma necessidade irresistível de possuir o objeto em proximidade, né? Através da cópia. Então, a cópia ela vai ser a garantia de que aquilo vai estar próximo a mim, aquilo está perto de mim, né? E isso é preferível ao modo de como a tradição tornava possível a fruição desses objetos, né? Então, por isso ele vai dizer que a fotografia, por ser esse primeiro momento, né, ele é um primeiro meio de reprodução efetivamente revolucionário, seria a fotografia, porque é nela a primeira vez em que se tem um objeto a respeito do qual não há cópia, né, tudo é cópia, né? Não há um original, na verdade, né? Só o que há é cópia, não há o original, e que, a partir daí, né, foi possível se realizar, se pensar o agente mais poderoso da reprodutibilidade técnica, que é o cinema, ou, enfim, a fotografia em movimento, né? O cinema seria, portanto, assim como a fotografia, também um meio que seria pensado já a partir da destruição completa da ideia de original, da ideia de autêntico, da ideia de unívoco, né? Então, ele vai dizer que antes a arte, né, ela era pensada a partir de um terreno onde o sentido da arte estava sempre atrelado a uma noção de ritual, né, uma noção mágica, uma noção ritualística. A partir do momento em que a obra vai tendo a possibilidade de ser reproduzida, esse universo ritual vai abrindo espaço, vai se afastando, e no lugar do ritual a gente tem aqui, cada vez mais, a aproximação de uma outra praxis, né, uma fundamentação a partir de uma outra praxis, que não é mais a praxis do ritual, mas a praxis política. Então, por conta desse deslocamento efetuado pela reprodução, é possível se pensar a função social da arte, né? Então, uma nova fundação para isso que seria a arte tradicional. A função social da arte, portanto, ela advém da perda da aura, né? Da destituição dessa tradição que, de certo modo, encerra os objetos num sentido específico, né? Num sentido localizado, e encerra ele em um determinado tipo de autoridade, né? Uma autoridade localiza aquele objeto no universo de sentido dado. Com o fim dessa autoridade sobre o objeto, ele consegue se deslocar e consegue ampliar o que é não só a presença material, né, dele, mas o modo como ele vai alterar nessa ampliação também a percepção que as pessoas tomam dele, né? Então, o mundo meio que se altera, e ao alterar, a gente altera também a nossa percepção sobre esse mundo transformado. Para o Benjamin é muito importante, né? Assim, esse texto talvez seja um dos textos mais importantes, eu digo essa versão, né? É uma versão importante porque ele vai fazer uma discussão muito interessante sobre primeira e segunda técnica, né? Vai atrelar a discussão sobre a modificação da natureza, a presença do homem, trabalho manual, né? Em relação a uma primeira ou uma segunda técnica. Mas também ele vai fazer uma apresentação dialética de duas categorias que são muito importantes para entender para ele o que é arte, né? Que é o que ele chama de valor de culto e valor de exposição, né? O valor de culto seria, ele vai dizer que em toda arte há esses dois valores,
né? São valores que são dialeticamente compositores, né, da arte, e que eles existem ao mesmo tempo, né? Um não existe em discussão oposta à outra, por exemplo, né? O valor de culto, ele existia, inclusive, é mais fácil de pensar ele quando a gente pensa em objetos que são ligados à religião, algum tipo de cultuação específica, etc., mas que eles também têm um valor de exposição, ao mesmo ponto que eles têm um valor de culto, tem um valor de exposição. Acontece que esses são dois valores que eles meio que disputam dialeticamente, né? Então, a partir do momento em que o objeto consegue estar mais exposto, esse seu valor de culto, ele arrefece, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, o modo como que estátuas, né? Ele dá um exemplo do homem, o homem nas cavernas fazendo um desenho nas paredes, né? Aquilo, ele não faz um desenho no sentido artístico, né? Mas ele faz um desenho no sentido de que aquilo lhe traga boa sorte, boas energias para a caçada que ele vai fazer no dia seguinte. Então, ela tem uma função de ritual, né? Tem uma função mágica para ele, né? Para o homem das cavernas. Aquilo não é feito para ser visto, né? Foi feito porque faz parte de um certo sentido ritualístico que tem aquele desenho, né? Mas não é feito para ser exposto, como a gente pensa hoje a arte já na sua condição de exposição, por exemplo, quando a gente pensa em galerias, em museus, em lugares onde essa arte vai ser exposta, vai ser vista por muitas pessoas. O que ele vai dizer é que essa relação com a exposição e o culto, ela vai ficar numa briga interna, digamos, né? Só que é exatamente com a reprodutibilidade que o valor de exposição vence, né? Então, hoje a gente tem muito mais o valor de exposição da arte colocado como fundamental do que o seu valor de culto. O valor de culto, como está ligado a uma tradição que é sobre ela que a reprodutibilidade age, né, no sentido de arrefecê-la, o valor de exposição ele é preponderante. Por exemplo, numa forma como a da fotografia, né? A fotografia é uma forma artística, né, que mostra exatamente a evidência do valor de exposição em relação ao valor de culto, né? Para nós, por exemplo, isso é quase a gente pensa, por exemplo, que o Benjamin está falando sobre uma sociedade onde uma fotografia era um artigo de luxo, né? A família tinha uma fotografia, né? Às vezes tinha uma fotografia de uma pessoa, se guardava as fotografias das pessoas quando elas morriam, né? Para se lembrar da pessoa morta, né, sendo velada em casa, e se tirava aquela foto, porque muito possivelmente, às vezes, aquele era o único registro possível da pessoa, né? E a gente tem, de certo modo, ainda essa coisa, porque senão a gente lembra, por exemplo, você vai ao interior do Ceará, por exemplo, é comum, dependendo do que você pensa, né? Assim, do que você tem aí na sua família. Por exemplo, eu acho é comum para mim, na casa da minha avó, ter a foto do meu avô e da minha avó na sala. E muito possivelmente eu acho que é a única foto que eles têm juntos. Porque não era uma coisa que se fazia o tempo inteiro. A nossa geração já vive uma condição em que, enfim, a gente precisa se fotografar para meio que entender que a gente existe, né? As fotografias acontecem o tempo inteiro, elas têm que registrar absolutamente tudo, que é de manhã, que é de tarde, que é de noite, que você está com as pessoas, que você foi visitar um parente, que você foi a um bar, enfim. Sem a fotografia é como se não existisse, né? É como se não tivesse acontecido aquele evento. Então, o que o Benjamin está dizendo, o contexto sobre o qual o Benjamin está discutindo aqui, tem a ver com um momento muito específico, né, dessa irrupção desse evento e de como que toda a sociedade, no caso europeia, estava
recebendo essas novas formas, a forma da fotografia, né, e a forma e a popularização também, né, da forma fotografia e também a popularização do cinema. Eu gostaria só de encerrar, né, encaminhando aqui para a gente encerrar e conversando mais sobre as questões de vocês, que para o Benjamin, né, o cinema, portanto, seria o cinema ele é constituído, né, pela reprodutibilidade, ele é pensado parte a parte, ele é possibilitado pela reprodutibilidade, né, e que ele vai dizer que é uma coisa muito nova essa, porque pelo primeiro momento o processo de produção do cinema, ele não é um processo artístico, que, diferente das outras formas de se fazer arte, o próprio processo já era artístico. Você imagina um pintor, você imagina, enfim, uma certa fabricação, né, de algo que já está inserido dentro de um contexto artístico. Aqui no cinema, não. A gente tem, primeiro, um momento de filmagem, e esse momento de filmagem é bastante aleatório, no sentido de que só o que vai ser para ele o processo artístico, né, o cinema ele só produz a sua arte na hora da montagem. Porque fora isso, toda a sua produção, todo o modo como ele é pensado, naquilo não há arte, naquilo você só tem trabalho, né, técnica, no sentido de que o cinema seria, portanto, diferente das formas antigas. Ele vai dar o exemplo, por exemplo, das moedas gregas, né, ele vai dizer que os gregos, pelo fato de que eles tinham poucas técnicas efetivas de reprodução, eles foram obrigados, né, pelo seu tempo, a produzirem valores eternos, né, porque as moedas, a cunhagem, era tudo muito pensado para poucas coisas, não se tinha larga escala na reprodução das moedas gregas. E, por exemplo, se você imaginar, por exemplo, esses programas que vão fazer escavações, quando eles encontram uma moeda diz muito sobre aquilo, porque as moedas não eram muitas, né? Elas tinham tipificações muito específicas, a cunhagem não era muito efetiva. Então, esses povos, eles tiveram, por conta das suas condições reprodutivas, não serem, sei lá, eu não gosto de, em trabalhando com Benjamin, eu não gosto de palavras do tipo nem progresso, nem evolução, que não são adequadas, mas por conta dessas condições que não eram efetivamente mais amplas do que vão ser sob o domínio das condições capitalistas, né, os gregos eles também não tiveram como pensar categorias como perfectibilidade, porque o que ele vai dizer é que a perfectibilidade ela só é possível, por exemplo, no filme, né? Um filme é possível de ser perfeito, mas para ele ser perfeito ele renunciou a ser eterno, né? Ele abdica, ele renuncia o seu valor de eternidade em troca do seu valor de perfectibilidade. Ele vai dar o exemplo do Chaplin, né, que quando gravou Casamento ao Luxo, ele tinha 35 mil rolos, 1.000 metros de filme, e que depois da montagem, o filme todinho tinha 3.000. Ou seja, o tanto que foi pensado, repensado, remontado, o tanto que foi jogado fora disso, né? A perfectibilidade tem a ver com isso, e essa só é possível por conta da reprodutibilidade, né? A reprodutibilidade garante ao filme a perfeição, mas ao mesmo tempo tira dele a possibilidade de pensar em produzir valores eternos. Bom, eu acho que por enquanto é isso. E aí a gente continua discutindo aqui a partir das questões que vocês colocarem. Muito obrigada. Ok, Paloma. Então, a gente vai anotando tudo, né? Assim, claríssima. Que bacana. A gente selecionou aqui algumas questões, algumas participações aqui no chat,
E aí eu vou... Você prefere em bloco, assim, de três perguntas? Algumas são perguntas, outras são contribuições. Você prefere comentá-las em bloco de 3 ou eu posso ir... Vou uma por uma? Acho que pode ser em bloco. Acho que certo. Então, vamos lá. A gente tem aqui a participação da Letícia, que aí ela diz assim, o que é a estética, segundo Benjamin. Aí a Tânia traz 2 questões. Primeiro, ela faz um comentário, né? Ela diz assim, percebe-se via tecnologia de reprodução das produções artísticas alguns aspectos. Por um lado, desconstrói muito do existente, da própria construção ancestral, por outro, novas interações com a arte. E depois ela traz uma pergunta: o declínio da aura da obra de arte estaria implicado nos efeitos causados pelas mudanças bruscas das imagens cinematográficas e impactariam possíveis transformações sociais nas experiências coletivas? Eu acho que seria interessante tu comentar essas 3 questões, porque algumas pessoas, né, contribuíram mais de uma vez, aí a gente, para não juntar muita coisa, né, você já vai comentando essas. Ótimo, tá bom. Bom, para Letícia, eu devo dizer que, assim, essa é uma pergunta muito, digamos assim, ampla, né? Porque ela tem uma condição bem... Eu posso passear por alguns textos para tentar discutir sobre isso, mas eu acho que o Benjamin, ele é um pensador que ele tentou discutir, né, essas questões que envolvem a estética, por exemplo, né, como uma questão muito material, né, muito próxima do que ele tem como, digamos assim, como condição, como experiência tática mesmo, né? Ele não vai fazer, eu acho, grandes as considerações do Benjamin, apesar de ele chegar a considerações muito abstratas, que parecem muito abstratas e metafísicas sobre a arte, na verdade, ele está sempre discutindo sobre coisas muito sensoriais, muito materiais, muito próximas, né? Então, eu te diria que para o Benjamin, a estética ela é pensada sempre ligada ao que há de mais próximo, de mais material, de mais sensorial possível. Assim, ele não está muito ocupado aqui, digamos, em fazer teoria, e ele já está dizendo, né, ele não faz teoria da arte, né, o que ele faz é uma análise material desses objetos artísticos a partir da percepção humana, como é que a percepção humana toma essas mudanças, essas modificações, mas ele está sempre preocupado na função e na orientação política que essas mudanças têm, né? O Benjamin ele vai fazer várias considerações de como ele julga reacionário as considerações que as pessoas fazem da arte pela arte, né? Como ele vai dizer que é profundamente reacionário o pensamento que chega para o filme ou para a fotografia e exige dele apenas que seja uma fruição artística pelo prazer da fruição artística, né? Que ele vai dizer que isso não diz nada, né? Ou eu diria que ele diria, junto com uma pessoa que foi muito próxima dele, que foi o Bertolt Brecht, né? Que tem uma frase maravilhosa que diz que não ter partido em arte já significa por si pertencer ao partido dominante, né? Então, acho que o Benjamin tem essa ligação muito próxima da estética com uma certa materialidade da vida, né? E de como, a partir dessa materialidade, é possível pensar uma função política. Então, acho que estética e política estão sempre muito próximos para ele. A questão da Tânia, né, que foi sobre esse ganho e essa perda, de fato, eu acho que isso é uma coisa que de fato existe, né? Mas eu não acho... por exemplo, é claro que tem um tanto de sentidos, né, que o declínio dessa aura, ele vai operar no sentido de uma certa recepção dentro desse sentido da tradição, né? Quando você desloca isso de dentro da tradição, você tem, de fato, perdas.
Mas o que ele vai dizer é que, tipo, essa não é uma operação, digamos assim, da arte, é uma operação da produção capitalista, né? Alterar essas relações a um ponto em que a condição da tradição ela é tomada cada vez mais em declínio, né? Essa condição da tradição é tomada como um declínio, né? E o que eu acho, eu gostaria só de ler mais uma vez a segunda pergunta que está aqui agora, sobre o declínio da obra de arte, né? Na verdade, o declínio da obra de arte ele é meio que atestado pelo cinema, né? O cinema atesta esse declínio da obra de arte, porque ele se trata de outra coisa, que é isso que o Benjamin vai dizer, né? É porque essas experiências coletivas, né? O mundo está sendo experienciado a partir de uma percepção de massa, né? O cinema vai ser tão amplamente tomado, assim, mas ele não representa um declínio da aura. Só de ele existir, essa aura já se mostra em declínio, porque o cinema ele não tem relação com nada. Se você for avaliar, ele é um tipo de objeto artístico que não tem relação com nada, a não ser relação com nada, a não ser a fotografia, que também já é um objeto sem aura, ou seja, ele não tem um legado, ele não tem uma tradição, ele não tem uma coisa que lhe dá sentido antes da existência dele. Ele toma seu sentido a partir de si próprio, ele é um objeto autônomo, né? E assim como são, aí vai, enfim, que a gente vai ter várias dessas alterações, né? De fato, essas mudanças, a relação que vai se ter com as imagens, a relação que vai se ter, que o cinema vai oferecer, né? A partir dessa percepção de massa que ele vai dar, né? A gente pensar, formas foram pensadas a partir do cinema, como o jornal, né? O jornal televisivo que a gente tem hoje, ele iniciou no cinema, né? Eram pequenos informes de 10 minutinhos antes dos filmes, e as pessoas iam para ver o que é que tinha nesse pequeno release de 10 minutos de informações do que estavam acontecendo, do que acontecia na guerra, né? Enfim. E por isso não é por acaso que também é o cinema que vai enfrentar uma apropriação completamente bizarra, né? Que vai ser feita pelo nazifascismo, né? Ou seja, o absurdo que era o encantamento que os nazistas tinham com relação ao filme, né? Tinha muito a ver com o fato de que eles tomavam esse objeto e dotavam ele exatamente das categorias reacionárias com as quais o Benjamin não queria tratá-las, né? A partir dali mostrar valores como honra, autenticidade, legitimidade, né, tradição, etc., pátria, etc. Exatamente esse tipo de mensagem, digamos assim, que é o que dotaria o cinema, portanto, de um uso reacionário, né, daria a ele essas condições. Como o cinema, infelizmente, né, vai dizer o Benjamin, ainda não determina suas próprias condições, no sentido de que ele está atrelado necessariamente ao capitalismo, né? Assim, ele não está separado do sistema reprodutor e produtor de mercadorias, ele ainda não é totalmente autônomo, né? Ele não pode ser totalmente autônomo do sistema a esse ponto. Mas ele tem, de fato, um potencial de revolucionar não só a percepção, mas acomodar, digamos assim, a percepção para outro tipo de vida, outro tipo de condição onde se pudesse viver essa coletividade. Eu espero ter respondido. Pronto, então vamos aí para mais 3 questões, né? A gente tem aqui, eu até listei aqui no chat. Temos aqui a contribuição da Alane. A Alane fez 2 intervenções aqui. Ela diz, e quais seriam os valores da arte segundo Walter Benjamin? Então,
talvez façam parte dessa esfera de autenticidade, como diz Benjamin, expressões ou manifestações que, em seu processo de produção, não se resumem apenas a uma técnica. Aí o Glauber diz assim, devido à querela que criaram entre a arte clássica e a arte popular, como podemos pensar esta dialética que está muito mais aproximada uma da outra, mais do que se repelindo com Benjamin, né? E aí a Gisele, né, também contribui, falando que a arte passa a exercer uma crítica social. Ótimo. Bom, eu acho que, assim, para o Benjamin, a questão, e assim, é uma leitura que eu faço, né? Eu acho que se a gente vai levar em conta radicalmente o que ele está dizendo com relação à arte, né? Com relação à aura, por exemplo, a essa arte dele, a arte do século XX, ser a arte completamente desabilitada dessa relação com a tradição, a gente poderia até mesmo se perguntar, eu me pergunto, se ele radicalmente não está mais chamando isso de arte, por exemplo, né? Se ele considera que isso, por estar tão afastado da tradição na qual a gente tem essas categorias pensadas a partir do conceito de arte, se esse isolamento tão radical que é feito a partir da reprodutibilidade ainda considera esses objetos propriamente artísticos. Eu sei que no ensaio ele continua utilizando, né, as expressões arte, artístico, etc., processo artístico e tudo mais. Mas é algo que a gente fica assim, para mim é como se ele estivesse, de fato, colocando na radicalidade até mesmo isso em questão. Porque para ele, a função, né, a Alane pergunta qual é, portanto, o que é mais fundamental aqui, eu diria que, para ele, o valor da arte, né, ela não tem valor de eternidade, a partir da reprodutibilidade técnica, né, o valor dela tem a ver com o seu uso político, né, para ele tem a ver com o modo como esse uso político, como essa arte ela se relaciona com as condições de produção da sua época, se ela se relaciona de maneira progressista com essas condições, ou se ele se relaciona de maneira reacionária a essas condições, e, portanto, seria politicamente reacionário, né? E por isso que ele vai tomar, por exemplo, o cinema, mas não qualquer cinema, ele também vai apontar o grande avanço que há desse ponto de vista político do cinema russo, né, por exemplo, que ele vai usar como um grande balizador disso, né? Portanto, o cinema russo como um bom exemplo desse tipo de arte, mas também você pode ligar. Mas também, no caso do teatro, por exemplo, o teatro brechtiano, né, que é o teatro que ele vai utilizar também como exemplo, ou seja, um teatro para o qual a noção de arte é importante a partir do momento em que ela está ligada a um sentido político, né? Então, acho que o que ele vai trazer aqui, talvez como fundamental para a arte, tem a ver com essa abertura fornecida a partir do declínio da aura, que é essa abertura política, essa abertura de uma função social da arte aqui. A pergunta do eu não me lembro, acho que Glauber, isso. Essa querela sobre arte clássica e arte popular, né, que existe, enfim, aí a todo gosto, com o que a gente quiser discutir, tem, né, em todas as artes, em todas as modulações artísticas, a gente sempre vai ter essa discussão entre arte clássica ou arte tradicional e arte popular, né? Eu te diria que para o Benjamin, de fato, é um tipo de discussão infrutífera, no sentido, inclusive, que para ele se trata de duas coisas completamente diferentes, né? A arte clássica, a arte tradicional está dentro de um invólucro específico, e a arte popular, ela já está, ela é filha de outras condições, de um outro tempo histórico específico, que diz
daquela comunidade de pessoas de um outro jeito, né? Então, para ele, na verdade, se trata de duas cores diferentes, nem boas, nem ruins, né? Mas coisas que partem de lugares e de tempos e de condições completamente distintas, né? Para o Benjamin, eu acredito que o que a gente considera como arte popular estaria muito mais próximo para ele, não num sentido tradicional, digamos assim, né? Para ele não tinha, ele não vai ter, ele não é característico da discussão do Benjamin essa defesa do clássico, a defesa do tradicional, né? Não é muito característico dele, vai ser característico de outros pensadores da mesma época dele, como Adorno, por exemplo, né? Que vai, de fato, fazer essa valorização do clássico e tal. O Benjamin, não. Eu te diria que essa seria para ele uma falsa contraposição, no sentido de que são coisas completamente distintas, né? E que se valorizam e que têm seu sentido dado independentemente uma da outra, né? Para ele, eu costumo brincar, né? Costumo dizer que o Benjamin, porque, enfim, o Benjamin gostava de ir ao cinema, ele gostava muito de ir ao cinema, né? Porque a gente às vezes pensa que a pessoa está fazendo, né, várias críticas e tal, não sei o quê, que ele era um profundo. Ele gostava bastante do cinema, para ele, de fato, era um tipo muito ambíguo de fruição, né? Assim, para ele tinha uma coisa muito bonita no cinema, que é o fato de que ele, de fato, é uma produção essencialmente histórica, né, do seu tempo. Então, ele aproveitava, ele ia bastante ao cinema, ele gostava bastante de ir ao cinema, gostava muito do Chaplin, né, gostava muito do cinema soviético. Enfim, ele ia constantemente ao cinema, gostava muito. Eu costumo pensar que se ele vivesse aqui, ele ia adorar ir a um cinema 3D, se ele estivesse conosco, ele ia adorar ver filme que esguicha água, sabe? Todas aquelas experiências multissensoriais que a gente tem hoje com relação ao cinema, ele ia adorar bastante. Assim como ia adorar, enfim, assistir documentários e ver coisas do tipo. Assim, para ele não se trata de valorar essas experiências de um ponto de vista tradicional, digamos assim, né? Para ele, elas têm a sua função e têm o seu sentido dentro das condições nas quais elas foram possibilitadas, tornadas possíveis e são viáveis hoje em dia. E aí eu acho que deixei escapar mais alguma coisa, ou eu acho que eu comentei tudo. Uma outra colega fala sobre a arte como um espaço de crítica. Exato, ele vai dizer que só a partir disso, né, só a partir dessas mudanças que acontecem com a natureza da arte, que é possível utilizar a arte como um instrumento de crítica social. Porque, enfim, ela adquire só a partir dessas mudanças, ela adquire uma função social possível. Muito bem. Então, eu acho que dá para a gente colocar mais uma rodada, né, Paloma? Tudo bem, tranquilo. Vamos lá. Então, porque temos aqui uma contribuição bem bacana da Valderiza, que ela diz assim, ela coloca assim: de que maneira é possível pensar ficção e não ficção no cinema a partir de Walter Benjamin? Acho que ainda não... Bom, é isso. Aí aqui já é outro comentário que eu fiz. Porque, assim, eu estava querendo colocar duas questões e esperando para ver se dava tempo, né? Mas me parece que a gente ainda tem um tempo, eu vou lançar aqui essas duas questões. Eu queria, assim, que você falasse sobre os pontos de convergência. Alguns, né? O tempo não nos permitirá que você aprofunde isso. Mas, assim, quais pontos de convergência do pensamento do Walter Benjamin com o Bertolt Brecht, né? E aí a outra questão que eu queria colocar é assim,
quando o Benjamin explora essa questão da obra de arte, né, da reprodutibilidade técnica, vai haver um certo tensionamento com o Adorno com relação àquela questão da indústria cultural, né? Sim. Que aí ele vai ficar desconfortável no sentido de entender que o cinema ele serve à propagação dos interesses da burguesia, a história do cinema como consumo e tal, essa coisa toda. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa coisa contraditória, que você até já abordou na sua fala, né? Mas, assim, porque para a gente, para um cineclube como o Cine Cena Social, que explora exatamente essas contradições, a gente trabalha com todo tipo de filme, né? Dos clássicos até os campeões de bilheteria, que não foram criados com a intenção de contribuir para um pensamento político. Então, assim, é um elemento muito contraditório que me parece que o Benjamin explora muito isso, né? Ele enxerga essa contradição de que é possível você se apropriar de uma produção e que essa produção ela sirva, que ela esteja a serviço para explorar essa questão da classe social, né, de pensar a sociedade como um todo, né? É basicamente isso que eu queria colocar. Ótimo. Bom, eu vou começar com de que maneira é possível pensar no Benjamin ficção e não ficção no cinema, né? Bom, eu não sei, Valderiza, se eu vou conseguir, de fato, contemplar a tua pergunta, no sentido de que o Benjamin, quando ele comenta, né, sobre o cinema, né, nesse ensaio especificamente, mas também nos ensaios dele sobre a sociologia da arte, onde ele vai discutir com o cinema soviético, ele vai discutir que para ele não tem, assim, me parece que para ele não tem a ver com um uso específico entre ficção e não ficção. No ensaio sobre a reprodutibilidade, ele vai dizer que, por exemplo, as pessoas que tomam o cinema como um lugar de reprodução, por exemplo, da literatura clássica, que ele vai dizer, por exemplo, que os primeiros filmes eram filmes essencialmente históricos, né? Então, Shakespeare, enfim, essas coisas que se trazia da literatura diretamente para a linguagem do filme, né? Fazendo isso que a gente conhece hoje como a adaptação. Né? Ele vai dizer que ele julga que não é um uso, que ele considera um uso mais politizado, digamos assim, do filme. Né? Ele vai dizer que, enfim, as pessoas... Porque está no fundamento desse tipo de compreensão a noção de que o cinema seria uma espécie de prolongamento da literatura. Poderia servir como uma espécie de prolongamento de outras artes já existentes. Quando que ele vai tentar marcar aqui nesse ensaio, eu acho, é que ele retira o seu potencial mais rico, mais produtivo, mais inventivo, mais imaginativo, exatamente daquilo que ele pode produzir a partir de si próprio, na sua própria técnica, né? E que ele vai tomar, por exemplo, outros filmes, como, por exemplo, enfim, ele gostava muito do Chaplin, então, todas as considerações que ele fazia em relação ao cinema mudo do Chaplin, era de que, talvez na não ficção, né, que é interessante de se pensar, talvez na não ficção, né, nesse tipo de cinema que extrapola a noção puramente, digamos assim, realística, né, de algo, nesse cinema, talvez seja possível isso que ele vai falar como o desenvolvimento de um certo inconsciente óptico, né, que ele tem uma função de ampliar a noção que a gente tem do mundo, né, ele vai citar o Heráclito, né, para dizer que quando a gente está acordado, o nosso mundo é um, né, que a gente compartilha com todo mundo, e quando a gente dorme, cada um tem um mundo. No cinema é como se cada pessoa pudesse ir a um mundo, né, um mundo imaginativo. Então,
apesar de que ele faz diversas considerações sobre ficção e sobre não ficção também, eu te diria que eu acredito que essas imagens, que são imagens da ficção, né? Por exemplo, ele vai falar nesse ensaio do Mickey, né? Que ele acha que é uma imagem dessa muito importante no sentido de uma certa ampliação imagética aí das capacidades humanas, né? Então, se um boneco, um camundongo Mickey consegue destruir uma casa com uma marreta, isso é, de certo modo, do ponto de vista imaginativo, né, uma ampliação do que poderia ser a potencialidade de transformação do mundo de cada homem fora das circunstâncias produtivas em que ele se encontra hoje, por exemplo. Né? Ele vai associar, inclusive, essa capacidade imaginativa com os falantérios do Fourier, né? Como Fourier pensava que poderia ser a vida, né? Fora, junto do socialismo utópico, das noções do socialismo utópico. Então, eu acho que para ele, ficção e não ficção não eram necessariamente categorias, né? Mas era mais o uso técnico que se dá tanto na ficção como na não ficção. Se esse uso técnico é ou não reacionário ou progressista. A pergunta da Rose, né, sobre o teatro do Brecht, bom, esse aí você pegou no meu tendão de Aquiles, porque a minha pesquisa, na verdade, é sobre o teatro do Brecht, né, que eu pesquiso mais, minha tese de doutorado é sobre o teatro do Brecht, Benjamin, então é sobre isso mais que eu pesquiso, né. Minha relação com o cinema é uma relação que, enfim, de fato, eu gosto desses ensaios de 30, acabo sempre voltando a eles, é impossível, ainda mais esse é impossível, é uma pedra de toque. Mas, de maneira resumida, vou te dizer que, enfim, para além de uma relação que eles tiveram, de fato, biográfica, digamos assim, eles foram amigos, né, viveram juntos durante o exílio, o Benjamin passou uma parte do exílio junto do Brecht, na Dinamarca, no exílio em que ele passou, por conta da perseguição nazista, né, além da relação pessoal que eles tinham, né, a relação que o Benjamin tinha com o Brecht, com o teatro do Brecht, né, que a gente conhece como teatro épico, era uma relação também viabilizada pela noção técnica e pela relação política que o teatro do Brecht viabilizava, né, então a crítica que o Brecht vai fazer, o teatro do Brecht especificamente vai fazer é o que eles chamam de crítica da empatia, também já é uma crítica, já é uma categoria que o Benjamin vai utilizar com muita frequência, né? O Benjamin, nos escritos de juventude, em escritos dos anos 20, né, ele já estava discutindo sobre o problema, né, da empatia. E o Brecht vai trazer isso para a montagem de teatro, vai trazer isso para dentro da organização técnica, para as noções de refuncionalização que ele vai trazer no teatro, né? Então, eles vão se encontrar muito nesse sentido, no sentido de que, para o Brecht, também se tratava de utilizar no teatro uma técnica específica que pudesse pensar o teatro fora também das categorias tradicionais do teatro, né, e com novas categorias que seriam categorias políticas muito específicas que pudessem executar não só uma transformação no horizonte dessas técnicas artísticas, né, no caso da técnica teatral, mas também do ponto de vista da experiência social, uma transformação do ponto de vista uma transformação revolucionária nas condições de produção do mundo, né? Então, toda a crítica do capitalismo e a crítica do fascismo também, que o Brecht vai fazer, né? Porque para ele também se tratava, obviamente, de fazer crítica era impossível não fazer crítica ao capitalismo se fazia crítica ao fascismo, né? Enfim, essa coisa que parece para nós ainda agora, ainda parece espantoso se dizer uma coisa que era óbvia, para esses pensadores aí nos anos 30, né, que fascismo é nada mais do que uma face aí, né, um entremeio, assim, quando você cochila, quando o capitalismo cochila, está em crise, aí o fascismo aparece, porque eles são pensados juntos, um está ali junto do outro, né. Então, para ele, essa noção que se teria
de aproximação teria a ver com isso também. Acho que Benjamin encontra no Brecht, eu acho que o melhor... ele vai dizer, né? O Brecht vai dizer, eu encontrei o meu melhor crítico, né? Vai dizer para o Benjamin que o Benjamin era o seu melhor crítico, e eu acho que para o Benjamin se tratava de ter encontrado uma figura política, intelectual e política muito importante que, de certo modo, deu, como a gente diz, que encarnou, né, de certo modo, que ele entendia como um princípio revolucionário do uso da arte. E aí eu não me lembro a outra coisa que você me perguntou na sequência. Era sobre a questão dessa situação tensa do Adorno com relação a esse estudo do Walter Benjamin, né, com a concepção de indústria cultural, e aí eu falava de explorar essa questão da própria contradição, né, do cinema a serviço da formação da classe trabalhadora, mesmo sendo um objeto, melhor, mesmo sendo um produto, em muitos casos, né, do próprio capitalismo. Ótimo. De fato, né, o Benjamin Adorno tem nesse ponto específico, né, uma divergência extremamente significativa, né, e não por acaso também a discussão do Adorno, a crítica do Adorno, por exemplo, ao Brecht era muito próxima também disso, né, então a discussão que ele vai falar, enfim, vai tratar o Brecht como um marxista vulgar, né, que é como ele chamava, exatamente evidencia essa contradição que havia no pensamento com relação ao, por exemplo, cinema ou à fotografia do Benjamin com o Adorno. Acho que o que o Adorno acha que está, sob o ponto de vista da indústria cultural, encerrado, né, no sentido de que não há aberturas possíveis, né, não é possível ser feito nada, porque a indústria cultural já tomou todos os sentidos possíveis nos quais aquela arte poderia imperar de uma outra forma que não fosse a forma do consumo, né, já que para o Adorno isso não é possível, né? Para o Benjamin, eu acho que para ele há uma aposta possível ainda, né, nessas formas. Para ele, isso o cinema, a fotografia, eles fornecem, digamos assim, espaços que o Benjamin vai tratar aqui no ensaio como espaços de jogo, né? Eles possibilitam espaços de jogo, isso quer dizer espaços onde as regras não estão propriamente todas dadas ainda, é possível fazer mobilizações, movimentar-se ainda a partir dessas formas para para a produção de novas condições, né? Acho que o Benjamin aposta muito na possibilidade de que a técnica ela pode trazer mais alienação, produção massificada, produzir desigualdade, isso ele está consciente disso, né? Mas o que ele diz é que elas também, a partir do momento em que se ampliam e estão próximas das pessoas, elas fornecem a essas pessoas um espaço as pessoas conseguem inferir sobre elas de uma forma que em outras condições não seriam possíveis. Então, isso é uma aposta, né? Nisso há um espaço. Se tem uma condição a partir da qual é possível pensar uma outra forma, uma condução diferente das coisas, né? Para o Benjamin se trata, ele vai dizer isso, né? Assim, a arte se trata de um jeito de adequar as pessoas a condições onde o mundo ainda não vive, né? Então, se a gente pode, através da arte, né, se é possível a nós, de certo modo, experimentar um mundo possível, é porque é possível também construir esse mundo possível, né? Então, quando a gente abandona, digamos assim, essa possibilidade, a gente corre o risco, eu diria, né, para o Adorno, de fazer, como diz o ditado, né, de jogar a criança junto com a água do banho, né?
existe uma possibilidade de manuseio, de uso, de destruição, inclusive, né, de ressignificação, de nova nomeação a que essas formas novas estão abertas, elas são possíveis, né? Então, se há essa abertura, se é possível fazer essa irrupção dentro dessa forma, né, é possível pensar as exceções, é possível pensar uma tradição de vencidos, né, como vai dizer o Benjamin em um outro texto dele muito conhecido também, né, é possível, é necessário, né, apostar. No contrário, do ponto de vista político, a gente não tem o que fazer, né, a não ser se conformar. E como não se trata disso, não se trata de conformar-se, então há de se segurar nas possibilidades que esse tipo novo de arte abre. Muito bem, Paloma. Que maravilha que foi essa tarde, né, gente? Eu adorei. Nós também. Né? A gente já está aí chegando, né, para o final do nosso dia, do nosso horário também. Não temos mais questões aqui no chat. Então, assim, Paloma, a gente quer te agradecer imensamente, né, essa possibilidade que você nos deu de compreender muito melhor. Eu acho que quando você diz assim que o autor, né, ele tem um tratamento muito abstrato, né, de algumas categorias, e aí você segue dizendo assim, mas é claro, eu quero só lhe dizer que você tornou mais claro, né, para nós. Ele realmente, né, o Walter Benjamin é realmente um autor, né, que traz abstrações, e você conseguiu, assim, elucidar, né, muitas questões que para uma leitura mais apressada da obra não seria possível sem essa mediação que você fez. Então, a gente agradece muito a tua contribuição. Eu queria dizer também que eu acho que é muito importante esse exercício de estudo, né, que se faz. Nós somos um cineclube, mas a gente entende que é importante estudar, né? Estudar cinema, não é só estudar o nosso objeto de análise categorial. Então, eu acho que é um salto grande que a gente dá de qualidade quando a gente faz isso. E queria fechar, né, a gente fazer esse agradecimento que eu acho importante demais, dizendo também como é relevante a gente compreender esse papel que o cinema tem como um instrumento importante de formação pedagógica para a luta mesmo, né? De formação pedagógica revolucionária. Como trazer uma obra fílmica para pensar a sociedade, nos tirando dessa zona de conforto de ver um filme pela mera questão de lazer, né? De alargar nosso horizonte analítico e compreender ali naquele filme esses elementos que podem nos ajudar a pensar essa sociedade que a gente está inserido. Eu acho que isso é muito importante, e eu fico pensando assim, nossa, que salto bacana, né, que essa condição de reprodução do cinema nos dá, né, nós, classe trabalhadora, essa possibilidade que a gente tem de acessar essas obras fílmicas sem necessariamente a gente ter que pagar tão caro, né, porque se a gente observa, quando o cinema nasce, existe uma resistência muito grande da burguesia, exatamente porque não considerava o cinema como arte, né? Então, o cinema era uma coisa menor, era uma coisa de segunda categoria. Então, assim, quando o cinema é apropriado pela classe trabalhadora, e aí a gente vai percebendo esse potencial, a gente vai compreendendo que ele tem um espaço, sim, de uma importância significativa, bacana, para pensar a sociedade, e, portanto, ele é um instrumento, dentre tantos outros, até mais relevantes, mas ele é um instrumento de formação revolucionária. Então, eu acho que é isso.
Eu queria agradecer aos colegas, né, que estão participando conosco aqui aqui no chat, que vieram prestigiar a atividade. Queria parabenizar a professora Tânia e toda a sua equipe de bolsistas pela iniciativa, foi muito bacana. Mais uma vez, quero parabenizar a Paloma, foi uma fala muito clara, né, muito elucidativa, e também convidar vocês para estar conosco na próxima atividade do Cine, que nós vamos assistir o filme Marighella, mediado pelo professor Fabiano. Estamos aí com um probleminha de agenda, que estava agendado para o dia 30, mas nós vamos precisar fazer um ajuste de data, mas já a gente está colocando nas redes sociais essa nova data, então a gente convida vocês a continuar conosco, né, assistindo aí esse filme Marighella, que é um filme que já entrou causando polêmica, né, aí com esse governo absurdo que está a nos assombrar. Então é isso, gente, muitíssimo obrigada, um abraço grande para todos vocês, e a gente se encontra em breve aí, de novo, né, no Cine Cena Social, fazendo uma crítica bem significativa, bem valorosa aí desse filme que a gente vai apresentar. Muito obrigada.